Fala aí, torcedor palmeirense, vou chegando com mais um vídeo aqui no nosso canal. Separei um corte do Link Sport Clube, onde o Facicani, Vicky Pinheiro e Leandro Bondaquian falam sobre esse Palmeiras que não vem apresentando um grande futebol, né, galera? Mas antes de soltar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. E agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Não tem desculpa pro Palmeiras estar jogando esse futebol mequetrefe, porque o futebol que o Palmeiras tem apresentado recentemente é mequetrefe. Ah, mas ele lidera o brasileiro. O ano passado, nessa mesma época, também estava ali liderando o brasileiro também, ou próximo de liderança, e o desfecho no final da temporada foi o mesmo, que a gente venceu, por quê? Porque não tinha desempenho. Uma coisa, a somar ponto. O somar ponto, ele vai até a página 2. A partir do momento em que todo mundo começa a entrar num nível de equalização competitiva, ou seja, todo mundo começar a acertar seus respectivos elencos e começar a jogar com mais propriedade, a pontuação ela vai exigir desempenho. Não tem jeito, né? Tem pontuação, tem prazo de validade. Não tem toda a pontuação, se você só joga num sistema em que você depende da pontuação, ela tem prazo de validade. No mesmo ano de campeonato, eu vi o Criciúma liderar um campeonato cair. O Internacional em 2016. O Criciúma. Putz, foi 2000 e... Depois eu puxar, mas o Criciúma liderou um campeonato, não sei se 2014, mas ele liderou e caiu. Mas o Inter 2016, todo mundo achava que ia brigar com o Palmeiras pelo título. Exato, e despencou. Então, assim, isso aí de, agora, que nem o Abel, olha a pontuação pra você ver. Abel, isso é um argumento raso. Porque quando o time às vezes joga bem e perde, o que ele vai falar? Ele vai falar, jogamos bem, o resultado não vem. Então, quando o inverso também pra ele usa, né? Então, aí tá bom, aí vamos lá. Aí você pode falar, o Palmeiras lidera o grupo dele na Libertadores. Legal, ano passado o Flamengo terminou em segundo com 11. Ele foi campeão. Sim. Aliás, o Palmeiras cansa de terminar com a melhor campanha geral. Então, quando não tem rendimento, eles usam... Isso é verdade, o que a Vicky falou ali. O Palmeiras sempre, né, lidera. Quase todos os anos o Palmeiras se classifica líder geral da Libertadores. Mas não adianta, né, galera? O importante é o título, né? A pontuação, isso é verdade. Quer ver um time ano passado, tá? Um time que você olhava todo jogo na Libertadores atuar, que não jogava bem e que teve um prazo de validade? O River Plate. O trabalho do Gallardo era igualzinho do Abel. Igualzinho. Não conseguia extrair mais nada, jogador já não respondia mais aos comandos, o time com algumas peças que estavam ali já fazendo hora extra, e tá. O River do ano passado não jogava bem. Passou em primeiro. Passou com 12 no grupo dele. Que pode ser uma pontuação que o Palmeiras faça. Pode fazer mais ou pode fazer só 12 também. O futebol do Palmeiras não é um futebol vistoso. Hoje não dá pra cravar que o Palmeiras vai chegar lá hoje contra o Cerro Porteño e vai meter uma massa. Não vai. Hoje fez isso nos outros anos, mas não dá pra saber. Não dá pra saber. Esse ano não consigo cravar aqui. Qual é o resultado que você crava lá no Paraguai? Olha, hoje, por enquanto, crava um empate, né, numa próxima rodada. Então, assim, o Palmeiras já não vai fazer os 18. Pode chegar a 16. Como pode chegar a 14. Então, assim, a pontuação no Palmeiras, ela já começa a condizer com o que ele tem apresentado. E o River Plate parou no próprio Palmeiras ano passado. Você viu que o time do River não tinha muitos recursos. Não tinha. E ainda assim, quase que ele começa a complicar o jogo aqui em casa, no Allianz Parque. Ele abre 1-0. Você via que era um River completamente diferente daquele de 2020, que tomou 3, mas quase que faz 3 no Palmeiras, que era melhor, que perdeu na semifinal. Então essa história de pontuação tem que tomar muito cuidado, porque ela é enganosa. Bastante enganosa. A liderança do brasileiro do Palmeiras, é o que eu falei, ela é mais culposa do que meritocrata. Porque legal, o Palmeiras tem ganhado jogos. Vamos pegar os jogos recentes. Pô, contra o Bahia, mas ganhou aqui com um gol contra, tomando sufoco do Bahia. Isso é verdade, né, galera? O Palmeiras está líder do Campeonato Brasileiro, líder da Libertadores, mas o problema é que não convence, né? O futebol do Palmeiras é muito pobre, esse futebol do Palmeiras. O Palmeiras não tem padrão de jogo, não tem criatividade, é um time bagunçado, esse time treinado pelo nosso treinador Abel Ferreira, e precisa mudar urgentemente, né, galera? Aí você vai pegar o jogo do Corinthians, você vai pegar algumas partidas do Palmeiras que ele fez no Brasileiro, que foi muito na conta do chá. Não, e esse novo argumento do Abel tá ridículo, né? Ah, se jogar o que joga contra a gente, estaria... Igual ele falou do Bahia. Mas isso aí ele é alfineta. Isso aí serve pra alfinetar o adversário. O Rogério Ceni bateu boca com ele, e aí eles vai, alfineta o Rogério, alfinetou o Corinthians, porque se jogar sempre assim, brigaria com o título com o Palmeiras, né? O que ele usa. É que eu penso, não pode deixar o adversário então jogar assim, cara. Não pode um Corinthians com 2 a menos segurar um Palmeiras igual segurou. Mas não é o adversário que tem que jogar sempre assim, é ele que tem que jogar mais. Exato. Aí que tá. Eles jogaram
Não, eles não jogaram como nunca. O seu time que não está jogando como pode. Mas a pergunta que eu faço pra vocês é a seguinte: o Palmeiras ele não joga mais porque ele tá no limite dos jogadores, o que tem pra jogar isso, ou realmente extrair mais desse time, de repente mudando o esquema, né? Ou só com novas peças jogaria mais? Hoje, uma mudança... Eu achei bem interessante essa pergunta aí do Leandro Bondaquia. Pra mim o Palmeiras não joga mais porque não é por falta de jogadores, porque o Palmeiras já renovou praticamente o elenco todo, né, galera? Restou ali o Gustavo Gomes, o Rafael Veiga também foi emprestado, o Palmeiras contratou vários jogadores. O problema é que o Abel não consegue fazer mais o Palmeiras jogar. Chega jogador, o Palmeiras contrata jogadores bons de bola e o Abel não consegue fazer esse time jogar. Essa é a verdade, né, galera? Drástica. A mudança drástica é mudar o sistema de jogo, mudar a escalação e, principalmente, dentro da escalação, recolocar as peças em lugares com mais potencial. Lelê, não tem lateral direito. Então, esquece. Então vai jogar um, vai jogar outro. Isso é mundial, né, cara? Acho que, de repente até um zagueirão ali fazer a lateral como tem. Um volante, né? Volante. Mas não tem, então tá bom. Então, Carlos Miguel, qualquer coisa. E o qualquer coisa é porque hoje é o Kelvin, mas eu acho que o Jair consegue ser menos pior que o Kelvin. Mas ontem tava no dia lazarento. Não, E o chute dele pro gol, Nossa, cara. Ele é um lateral lazarento, né, de bola. Mas aí ele fez 2 bons jogos e tal. É o que eu falei, gente, calma aqui, tem... Enfim, beleza. O Gustavo Gomes, Murilo tá bem. Eu acho que o Murilo tá muito bem daqui a pouco vem o Nino, né? Aí já... Vai vir o Nino daqui a pouco, né? A gente vai falar a respeito disso também. O Murilo tá muito... Eu tô gostando muito do Murilo essa temporada. Ele tá bem, parece bem fisicamente. Eu acho assim, ele não me passa a segurança que eu gostaria, mas tudo bem. Vai o Murilo e o moleque, né? O Arthur, que o Piquerez só volta depois da Copa do Mundo, tá? Pelo menos é a expectativa. O Palmeiras vai tentar... Não dá pra saber agora. Palmeiras mas eu acho que assim, é muito mais pra tentar dar uma motivação pro cara, pra não cravar que tá fora da Copa. Mas é muito difícil. Uma cirurgia de tornozelo do jeito que demora, tá? Nós falávamos a respeito disso nos últimos dias aqui. Evangelista, Marlon e Andréas. Essa é a mudança radical. Porque acho que você dá um passo na frente pro Marlon e um passo pro Andrés, que jogava assim no Furra. Lelê, vamos lá. Palmeiras hoje joga em função ou tenta jogar com um meia, que não é meia, que ele joga como um falso 9 ou ele joga de 5, que é o Maurício. Ele não joga na dele, ele joga ou recuado ou ele joga à frente. Então, o Maurício não joga nada, essa é a verdade. Tanto faz como recuado ou na frente, não joga nada. Maurício, um jogador que o Palmeiras só jogou dinheiro no lixo com a contratação do Maurício, porque não joga coisa alguma com a camisa do Palmeiras. Ele não tem a função de meia, tá? Você tem um meia. Abre mão desse meia, que também, Maurício, águas de salsicha que eu brinco, né? Não tem a vibração, a constância que o Palmeiras precisa. Você vai abrir mão de um meia pra você ganhar um cabeça de área bom de saída, que não é o ideal porque o Lucas não é o 5, mas na atual configuração pode ajudar, tá? Pra você compor o primeiro semestre. Você vai ganhar 2 meias pra armar, você vai ter um de cada lado, o Marlon e o Andréas. E você vai ter a trinca na frente, que é o Flaco Lopes, que é o Vitor Roque e o John Arias. O Alan. O Alan vai voltar a ser aquela alternativa no segundo tempo boa. Só que aí qual é o segredo? O Arias vai pela direita. O Vitor Roque, ou quando não estiver o Vitor Roque, aí você põe o Alan pela esquerda e você deixa o Flaco sambando ali na frente. Por que essa mudança vai ser radical e ela é drástica e ela, na minha visão, ajudaria? Você vai ganhar 4 caras, Lelê, para poder desenvolver o jogo de forma diferente. O Marlon na infiltração e principalmente na retomada junto com o Evangelista. O Andréas, mais cerebral, ele não é um cara intenso. Mas ele é cerebral. Mas ele é um cara cerebral. E você vai ter 2 pontas dribladores em seus respectivos setores. O Palmeiras hoje, ele está em greve com a linha de fundo. Eu acho que nesse esquema aí, Facinca, eu acho que talvez aí dançaria. Eu entendo o seu ponto, mas acho que teria que ser ou o Flaco ou o Vitor Roque. E o Alan titular. Então,
Não sei se o Vitor consegue fazer essa não, mas aí você muda a configuração do meio. Faz um 4-4-2, você faz um losango. Então, a minha ideia é ter um 4-4-2, né? É que nessa configuração, o seu Vitor Roque, é um 4-3-3. Tudo bem, mas e o Paulinho, galera, quando voltar? Se é que vai voltar, hein? Será que o Paulinho teria que ser titular dessa equipe também? O problema é quando que o Paulinho vai voltar, hein? Porque muitos falavam que ele poderia jogar alguns minutos contra a equipe do Sport Cristal e não jogou, né? Nem ele e nem o Vitor Roque. É brincadeira, né, galera? Um chamado 4-1-4-1, tá? É que nada mais é do que um 4-4-2 misturado, gourmet. E qual é o problema que o Palmeiras tem hoje? O Alan e o Arias estão presos a uma forma de jogar que é uma forma contrária à natureza deles. Eles são velocistas e dribladores. Se você faz esses caras utilizarem o melhor pé para cortar por dentro, que é o que é, você tá trazendo eles justamente para onde eles não têm que ir, que é para parede da marcação. Sim. Eles têm que sair da marcação, fora, driblar, gerar dificuldades a um adversário, 1 contra 1. Abrir espaço, né? Eles estão deixando de jogar no chamado 1 contra 1, Lelê, para jogar no 1 contra 3, que tem o volante, o lateral e o zagueiro fechando. Se eles vão pro 1 contra 1, Vicky, porra, você tem a linha de fundo e aí que é a surpresa do ponta. É o ponta pegar o pé não dominante, que é o chamado pé não bom, né? Ele corta pra dentro e aí ele dá um passe, ele chuta em gol, surpreendendo o adversário que tá marcando a linha de fundo dele. Não, e assim, o jogo do Palmeiras eu vejo também que tá travado, Facinca, olhando nesse ponto, porque o adversário, ele já manjou. Ele já manjou que a jogada do Palmeiras é trazer pelo lado e cair por dentro. Nisso que ele cai por dentro, ele faz o quê? Monta uma barreira, monta as linhas dentro da grande área e o Palmeiras não consegue filtrar. O Palmeiras, por exemplo, de 2022, que foi o prime do Abel, era um time que... Aquele time era muito... Ele confundia a marcação. Mas aí você tinha o Danilo, que é o que o Luxemburgo falou pra gente aqui. Ele pegava a bola, ele já olhava pra frente. O cara que quebrava todas as linhas, o cara que é craque de bola. Fazia a marcação. O Zé que era um trator, é um tanque de guerra jogando no meio campo. O Veiga no Prime, o Dudu no... Eu acho que aquele Palmeiras, Vic, vai ficar todo mundo na sua... Que saudade daquele Palmeiras, hein? Ali o Rafael Veiga jogando muita bola junto com o Scarpa também, o Scarpinha que jogava muita bola, e o Danilo, né? O Danilo que é um sonho distante do Palmeiras, o Danilo que está sendo muito valorizado no mercado, mas a verdade é a realidade do Palmeiras hoje que é só chutão, né? É toque de bola... Não existe mais no Palmeiras, né? É só cruzamento e olha que esse cruzamento mal feito, hein? Cruzo de qualquer jeito, né, galera? Então, e aí o que eu penso, mas assim, olhando assim, rapidamente uma visão de movimentação, tirando além dessas características desse time, o que eu queria chamar o ponto de atenção é o quanto confundiam as linhas adversárias. O Dudu passeando pela área, até a movimentação do Rony, sempre confundia ali a zaga, e quando abria espaço, se abria espaço pelo meio, quem aparecia? Veiga. Se abria espaço por aqui, o Veiga puxava a marcação, quem aparecia? Dudu. Se abria algum espaço pelos lados, quem aparecia pelo meio, fazendo ali uma movimentação e até finalizando bem? Rony. Então, confundir o adversário. O Palmeiras hoje não tem essa função de confundir o adversário. E isso, mano, é muito fácil. Ao contrário, ele tá se abraçando ao adversário. Ele tá exato. Funilando o jogo, é um funil. E aí poderia fazer o quê? Exatamente, um Arias. Fazer mais uma movimentação para tentar confundir o adversário. Se abre o espaço, você tem um Andréas ou até um Flaco aparecendo como elemento de surpresa, como um meia atacante ou um meia de fato por ali. Como você falou, o Andréas cerebral, quando tiver um espaço em aberto, ele já tem um passe bem trabalhado para encaixar para quem tem uma opção mais favorável para uma finalização. E a diferença desse time, a saída de bola com o Danilo não tem essa qualidade, mas tem o Marlon que sai muito bem. Não tem o Scarpa, mas tem o Andrés que vai muito bem, e tem o Andrés que também é bom em bola parada, igual o Scarpa era. Não tem o 5, talvez com a qualidade ali que o Zé Rafael, que ele alternava muito com o Danilo? Ok, é um ponto que você pode até estudar o Evangelista. Só que você tem o Arias, que pra mim hoje vive um momento tão semelhante ou até melhor que o Dudu. E você tem o Vitor Roque ainda, que... Muito pra mim é melhor muito melhor que o Rony, não tem nenhuma comparação. Então, dá pra você resgatar algo próximo daquele Palmeiras. Até porque, Vicky, o Flamengo, o Fluminense, o Botafogo,
esses 3 times que ganharam Libertadores recentemente espelharam o Palmeiras pra jogar. Sim. 4-2-3-1. Exato. Ou um 4-3-3 disfarçado. E, Lele, quer ver? Vamos lá. O Palmeiras é um falso 4-2-4, tá? Qual é o princípio básico do 4-2-4? Eu odeio essa formação. Eu detesto, mas qual é o princípio básico? O Brasil vai jogar assim na... Que formação horrível essa do Palmeiras, essa é a verdade, né? E o Palmeiras, como ali eles falaram, foi espelho para o Flamengo e para o próprio Fluminense, que foram campeões da Libertadores, né, galera? Mas o Palmeiras, o problema, jogador bom o Palmeiras tem, né? Como a Vicky falou ali, tem o John Ares, que é bom de bola, tem o Andrés Pereira, Marlon Fleitas, ótimos jogadores. O problema é que o Abel não está conseguindo tirar o melhor de cada jogador e ainda está sabotando os jogadores, escalando eles em posições erradas, que é o caso do John Ares, né? Que está jogando no lado esquerdo do campo, sendo que ele joga bem no lado direito, né, galera? Opa, já tô até... É bom tomar cuidado. Você alargar o campo, certo? Eu tô pegando pontas, 2 caras aqui, então você tá ampliando espaço. O 4-2-4 ele surge nos anos 50 com a Hungria, de 54, e depois a evolução pro Brasil. Como é que jogava o Brasil de 58? Lá atrás, tá? Do Feola. Garrincha, Zagallo, Pelé, Vavá. Didi e Zito. Ou seja, Zagallo ponta, esquerda, esquerda. Garrincha ponta direita, direita. Vavá, Pelé. Ou seja, porra, É porque o que eles fazem agora com o pé trocado, né? Vem pra dentro e aí abre espaço pra corredor pra lateral, que não avança. E não tem. E aí não vai. E aí só vem até aqui, ó. Então, assim, a ideia é, já que não tem uma lateral que dá assistência e vai no fundo, vou botar o cara na direita. Então você não tá largando o campo, você tá afunilando o jogo. Em cima da... o Palmeiras não sabe quebrar espaço. É claro que não sabe, porque se o time joga fechado e você vai entrar dentro do espaço do cara e não quebrar o espaço do cara, porra, você tá sendo um acéfalo. Entendeu? E outra coisa, esse princípio... Mesmo que você tenha o chamado overlapping, que é o lateral fazer a ultrapassagem, começou lá em 78 com o Cláudio Coutinho na seleção brasileira, né, Nelinho, Marinho Chagas. Porra, o que é o overlapping? Porra, o ponta vai puxar a marcação até o máximo. Por quê? Porque ele tá segurando essa marcação no 1 contra 1 pro lateral passar, ele vir por dentro e dar a bola na fatia pro cara pegar o ponto futuro. Esse é o princípio básico de 4-2-4. Você explorar linha de fundo. Linha de fundo. O Palmeiras, da onde que ele cruza? Da intermediária, da intermediária, da intermediária, da intermediária. Fácil pra zaga cortar de frente. É impressionante, né, galera? Os laterais não chegam até a linha de fundo para fazer o cruzamento, né? Todos os cruzamentos do Palmeiras é justamente o que o Facicani falou. Todos da intermediária e puma meu boi, de qualquer jeito, né? Não acerta um cruzamento, raramente o Palmeiras acerta o cruzamento, você parece que quer se livrar da bola, hein? É isso, é lógico que sim. E não é obrigatório um lateral chegar naquele setor e cruzar uma bola na área. Cruzamento não é você se livrar da bola, é um passe por elevação. É um passe por elevação. Isso quem falava era Tele Santana. Assim, eu tenho um ponto, acho que a gente vale a discussão. Vale. Eu não acho o Palmeiras uma equipe mal treinada. Até falei isso, foi xingado de tudo que é jeito, passador de pano do Abel. Eu não acho o Palmeiras um time mal treinado. E continuo não achando. O que eu acho é que, quando tem uma situação de adversidade, não sai disso. Aí que falta... tirar um pouco da previsibilidade do Palmeiras do Abel. Que é exatamente isso que acontece. O Palmeiras, quando ele é manjado, quando os times passam a entender o Palmeiras, o que aconteceu? O Palmeiras perde do Corinthians nas oitavas da Copa do Brasil. A gente falou isso aqui esses dias. Jogo seguinte, sendo que Palmeiras e Corinthians, ele tirava o Flaco, botava o Vitor Roque, tirava o Vitor Roque, botava o Flaco. Não jogaram juntos. Palmeiras eliminado, assim como foi contra o Boca em 23, para ele promover o Hendrick pro time. Então era o Arthur. Uma teimosia do danado, cacete. Espera ser eliminado para mudar. E aí ele muda contra o Ceará e aí dá certo. E aí o Palmeiras começa a arrancar com o Flaco e o Vitor Roque. Felipe Anderson era titular naquele time, o Alan era titular e o Palmeiras começa a ganhar. Aquele ponto importante que eu até relacionei. O Lucas jogava Aníbal, o Lucas e o Andréas. Galera, respeito a opinião aí do Leandro Bondaquier, mas não concordo.
Eu acho que o Palmeiras está sendo muito mal treinado neste momento pelo nosso técnico Abel Ferreira. O Palmeiras foi muito bem treinado por ele, sim. Logo que ele chegou no Palmeiras, ele treinou muito bem o Verdão. Isso é indiscutível, porque senão ele não teria ganhado o que ele ganhou, né? Mas há uns 3 anos já que o Abel não consegue repetir aquele bom trabalho, aquele ótimo trabalho que ele teve no início, quando ele chegou ao Palmeiras. Isso é um fato, isso não adianta esconder, não adianta querer passar pano para o Abel Ferreira, porque é a verdade. Ele vai ficar na história do Palmeiras? É claro que vai. O maior técnico da história do Palmeiras. Isso aí é indiscutível, a história do Abel dentro do Palmeiras. Mas eu acho que ele está fazendo hora extra dentro do Palmeiras. Muitos aí falaram que a gente quer jogar a torcida contra o Abel, que queremos a cabeça do Abel. Não é isso não, galera. Olhem para a realidade. O investimento que o Palmeiras tem, com o elenco que o Palmeiras está montando, é muito pobre esse futebol apresentado pelo Palmeiras. Tem coisa errada aí. O técnico não consegue tirar o melhor de cada jogador. O Abel não consegue fazer esse time jogar, galera. Olhem as partidas. Olhem os jogos do Palmeiras. Por mais que o Verdão esteja líder do campeonato, é enganador. Enganador essa liderança do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. É muita enganação também na Libertadores, porque vai ter jogos difíceis daqui pra frente. E com esse futebol pobre do Palmeiras aí, galera, é preocupante. Porque o Flamengo, não é que a gente está com medo do Flamengo. Muitos falam, torcedor Nutella está com medo do Flamengo. Mas não é isso, galera. Mas temos que olhar para a realidade, galera. Temos que olhar para a realidade, porque o ano passado serviu de exemplo. Serviu de alerta para o Palmeiras. Quem ganhou do Palmeiras os 2 títulos no ano passado não foi o Flamengo? Querendo ou não, o Flamengo é o principal concorrente do Palmeiras aí, em busca por novos títulos, né? Porque os títulos do Palmeiras, conquistados pelo Abel, vai ficar na memória. Mas o torcedor tá enjoado de ficar olhando para trás. Temos que olhar o momento, olhar para frente. O torcedor do Palmeiras quer agora que esse elenco seja protagonista de novo no futebol brasileiro e levante a América de volta. Eu tenho certeza que você quer. O torcedor do Palmeiras quer ver o Palmeiras campeão da Libertadores este ano. Vai ser muito gostoso, né, se o Palmeiras for campeão da Libertadores esse ano. Mas para isso, o Palmeiras precisa mudar. O Palmeiras precisa mudar drasticamente, né? Drasticamente, perdão a palavra. O Palmeiras precisa mudar, ter atitude dentro de campo. O Palmeiras precisa jogar com mais vontade. O Abel precisa mudar o esquema. O Abel tem tudo na mão. Está com a faca e o queijo na mão. Jogador bom de bola ele tem. O que basta é o nosso treinador colocar a cabeça no lugar, parar para pensar e mudar algumas coisas no Palmeiras que precisa mudar. O padrão de jogo, a formação também do Palmeiras precisa ser mudada, porque a coisa está feia no Palmeiras com esse futebol. Vamos ver contra o Atlético Paranaense aí, Verdão que entra em campo desse final de semana, no domingão, às 6h30 da tarde contra a equipe do Atlético Paranaense, Verdão que vai defender a liderança do Campeonato Brasileiro. Vamos ver se o Abel muda alguma coisa nessa equipe do Palmeiras aí, muda a escalação, a formação, algum esquema tático aí que realmente surpreenda aí o adversário, porque não dá para o Palmeiras continuar jogando esse futebol pobre, porque as competições estão cada vez mais pesadas, mais puxadas, né? Os clubes estão se reforçando, estão jogando bem na temporada, tem muito time jogando bem na temporada, então vai ficar difícil para o Palmeiras jogo a jogo. Vai ter clássico contra o Flamengo também daqui uns dias, então precisa mudar urgentemente, porque com esse futebol o Palmeiras não vai chegar a lugar algum. Mas deixa aí a sua opinião no vídeo aí. Qual seria a formação ideal que o nosso treinador Abel Ferreira deveria escalar o nosso Verdão? O que precisa ser mudado dentro do Palmeiras? O que o Abel tem que fazer para essa equipe do Palmeiras jogar futebol, que é o que a gente mais quer ver, o Palmeiras jogando bola, porque qualidade esses jogadores têm. Claro que tem muito perna de pau no Palmeiras, né? Se Kelvin, Giai, o Felipe Anderson, esses aí o Palmeiras tem que negociar. Mas tem muito cara bom de bola, né? Tem o Tigrinho, tem o Mário Freitas, tem o nosso Paulinho, que esperamos que volte quanto antes, porque é um bom jogador. Então o Palmeiras tem jogador bom de bola, mas precisa jogar, né, galera?
É isso aí, galerinha. Palmeirense, esse foi mais um vídeo no nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Falou!